What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu vou ser sincero com vocês que eu estou usando na minha cabeça fazer esses vídeos aqui, portanto ainda não pesquisei algumas dúvidas que eu mesmo tenho para mostrar para vocês de forma absolutamente correta os conceitos que eu estou mostrando aqui. Eu vou dar um delete nesse cubo, Shift A, Mesh Plane, ou seja, eu só quero um plano. Na modelagem poligonal, normalmente a gente parte do plano. Você pode partir de uma figura qualquer, ok? O seu plano é editável, aqui ele é muito versátil com relação a isso. Mas nós vamos entrar no Edit Mode. O Edit Mode, como eu mostrei para vocês, tem a possibilidade de você trabalhar ou só pontos, ou só faces, ou só edges. E vamos clicar numa edge aqui. E aí deixa eu pensar, acho que eu introduzi para vocês que nós temos os modificadores de alteração de espaço, que é o G, o S, né? O R, ok? E eu vou introduzir o E de Extrude, ok? Aqui está, você pode extrudar um objeto, um polígono, a partir de um polígono básico que você selecionou. Se eu colocar Z, por exemplo, ele vai extrudar em Z, ok? E isto é muito bacana. Bom, se eu vier aqui, der um Ctrl B, eu tenho o bivel desta seleção. E se eu pegar a barra de rolagem do meu mouse, a bolinha de rolagem, eu posso fazer meu fundo infinito aqui se eu quiser usar para um estúdio. Isso aqui é muito comum de se usar e esta é a maneira de fazer. Ou seja, eu estou mostrando as duas condições básicas de modelagem poligonal. Estou no Edit Mode, não estou mais no Object Mode. Vamos voltar para o Object Mode para vocês verem. Object, Shade Alt Smooth, pronto, fica maciozinho aqui, ok? Mas eu estou no Edit. Bom, o que eu posso falar? No Edit Poly, no Edit Mode, a gente tem inúmeras possibilidades de trabalhar. Uma delas, que vai ser muito útil, é a aplicação. Vejam, quando eu venho nesse modificador aqui, eu acabo de subdividir o meu polígono. E eu posso clicar nele e simplesmente puxar. Okay? Isso significa todo um processo aqui que você você costumará usar, ou você costuma usar no 3ds Max, por exemplo, para criar edge lamps nas pontas do teu modelo, de forma a segurar a malha, da malha não ficar com aquelas manchas esquisitas, etc, quando você tem cantos. E esses cantos são arredondados, eles acabam arredondando todo o teu objeto e ele fica com uma deformidade na apresentação. Isso aqui é muito usado, ok? Muito usado em hard modeling, ok? Você fazer acabamentos aqui para suportar a sua geometria, ok? Bom, outra coisa. Outro processo de trabalho aqui, eu vou começar. Normalmente, quando você faz este tipo de modelagem, com este tipo de técnica para trabalhar, você vai colocando os teus objetos na cena, vai transformando o teu modelo num objeto mais complexo. Né? Vamos admitir o seguinte: eu quero tirar eu venho aqui, por exemplo, vou clicar neste polígono aqui e eu quero tirar o meu cursor desse lugar aqui. Então eu venho aqui, Shift S, ok? Shift S vai aparecer essa rosácea aqui. Eu vou dar um cursor to select. Vejam, o cursor parou lá em cima. Ele não está mais na origem, ok? Você vai ver o que significa isso. Nada. Significa que você colocou o teu cursor em outro lugar. Só que, se eu vier aqui, veja, eu vou sair do Edit Mode, vou para o Object Mode, porque eu quero um outro objeto. Vou construir um outro objeto acessório desse aqui. Shift A e vamos colocar o plano. Veja, o plano agora aparece onde eu coloquei o meu cursor.
ok? E vocês devem ter visto que assim que eu mexi no cursor, vejam, vou dar um Shift S, Cursor Toward Origin, e ele vai, opa, Shift S, Cursor Toward Origin, opa, às vezes ele dá problema, pronto. Eu imediatamente volto aqui, porque é muito comum de você deixar ativado, e a próxima vez que eu vier, vejam, Shift S, eu vou dar um Cursor to Select novamente. Isso aqui é meio complicado de operacionalizar. Aí eu vou clicar aqui, vejam, é o cursor que eu estou movendo. Isso aqui é uma desgraça. Às vezes eu ponho o cursor no inferno. Isso aqui confunde muito as pessoas. É muito confuso e existem até addons para fazer com que o cursor se modifique aqui da mesma forma que o Max utiliza, porque aí você pode trabalhar da mesma forma que você está acostumado a trabalhar no Max. No entanto, existe uma coisa aqui. Se eu dou um Shift A aqui, não. Se eu dou um aqui, com o botão direito do mouse, não. Onde é que eu estou? Eu estou falando uma besteira aqui. Mas, não. É aqui mesmo. Object. Veja aqui. Se eu vier aqui no Set Origin, não eu estou fazendo uma confusão danada. Espera aí. Existe a possibilidade de eu vir aqui, veja, Shift F, Selection to Cursor. Veja, eu coloquei o meu objeto no cursor. Okay? Então, quando você quiser fazer uma modificação precisa, alguma coisa assim, o ideal é primeiro levar o cursor e depois levar o objeto que você quer, ok? Não sei se fica claro isso aqui. Uma hora você vai ter que fazer, por exemplo, nos olhos de personagens é muito comum você primeiro clicar, colocar o cursor no centro do olho para depois colocar o operador no olho, né? Que precisa estar no centro. E é onde mais se usa esse tipo de procedimento, ou seja, você alterar o cursor para colocar o objeto no lugar certo. Bom, ele está em qualquer lugar aqui, não importa. Eu vou vir aqui, Shift S, Cursor Toward Origin, e vou trocar isso aqui para não ficar mexendo no cursor especificamente. Vejam só, como ele é um outro objeto, pode parecer meio confuso o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo essa confusão de propósito para que vocês questionem. Falam, quando que é objeto, quando que é edit mode, quando é não sei o quê. Dois objetos, eu posso trabalhá-los como objetos, mas se eu quero editar o meu objeto, eu vou precisar fazer isso em edit mode. Okay? Então eu vou vir aqui, vejam, eu estou com os pontos ativados. Com os pontos eu posso vir com o botão direito do mouse, Merge Vertex, Add Center, POF. E eu transformo isso num ponto. Antigamente existia quando você queria, não no Edit Mode, no Object Mode. Veja como cria confusão aqui os dois. Existia a possibilidade de você pegar um ponto único. Não existe mais, mas essa é a maneira, uma das muitas maneiras de você pegar e transformar o teu modelo num ponto único, ok? Ele é um ponto aqui. Aí o que eu posso fazer? Vejam só, mudei o cursor, ele gera esse problema aqui. Cursor to Select, ou então, vejam só, Shift F, Cursor Toward Origin. Estou fazendo de propósito para vocês entenderem que é uma bagunça, ok? No Edit Mode eu clico aqui, clico no meu objeto, quando ele está, aqui. Aqui eu estou com essa seleção, posso pegar com seleções diferentes o meu objeto. Mas eu vou dar um e vejam o que acontece. X, por exemplo, X. No eixo X eu tenho a minha extrusão de ponto, Y. Eu tenho uma extrusão. Ok? Eu já estou nos 10, eu vou ter problemas para mostrar isso aqui tudo para vocês. Mas vamos lá. Se eu der um Ctrl Shift B agora, vejam o que acontece. A mesma coisa que acontece aqui. Isso é bacana. Ok? Só para finalizar, vou mostrar para vocês o seguinte. Há um conceito que é um pouco mais complexo. Vejam, eu vou voltar para o Object Mode, eu só tenho uma linha. Esta minha é a minha linha guia. Eu posso vir aqui, Convert to Curve. E vai aparecer aqui
este simbolinho aqui, demonstrando que isso aqui é uma curva e não um modelo, ok? Se é uma curva, eu posso vir aqui na geometry dessa curva e dizer, por exemplo, que ele tem uma espessura, dizer que ele tem uma resolução, ok? E aqui está, esta é a maneira de você fazer tubos e conexões e cabinhos e fios, etc, etc. Existem addons para fazer isso, mas essa é a rotina que ele segue para ser feito, ok? Bom, ele ainda é um plano, não é uma coisa. Se eu vier aqui no Object Edit Mode, ele continua mostrando só a geratriz desse cano e não o cano em si. O que eu preciso fazer? Voltar ao meu Convert aqui, to Mesh. Aqui ele virou um model formado de polígonos. Se eu vier aqui no Edit Mode, aqui está, ok? Bom, acho que isso são as indicações básicas de modelagem, ou seja, não confunda Edit Mode com Object Mode. Quando você quer o objeto já estaria na integridade dele, ok? Aqui está cheio de smooth, para você ter isso aqui macio, ok? E por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.